O técnico Claudinei Oliveira falou com a imprensa após mais uma derrota do Paysandu, a quarta derrota do Paysandu seguida na Série B do Campeonato Brasileiro, né? A derrota por 2-0 para a equipe do CRB. O Claudinei falou sobre a dinâmica do jogo, falou sobre as adversidades da partida e também falou um monte da arbitragem, em especial da árbitra Edna Alves Batista, lá de São Paulo, sobre aquele lance lá do pênalti que não foi marcado a favor do Paysandu. Antes da gente trazer esse trecho da coletiva, eu peço só o teu apoio para se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sino das notificações, hypar aqui o vídeo e também compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer aqui o trabalho do canal RS Live Esportes. Além disso, também vamos falar sobre a situação do técnico Claudinei Oliveira e também sobre Público Zero. A principal torcida organizada do Paysandu fez um manifesto nas redes sociais falando sobre Público Zero e a gente vai trazer aqui esse texto para vocês. Mas antes, bora falar primeiro do Claudinei Oliveira, né? O Claudinei Oliveira que falou com a imprensa, falou sobre essa questão da partida e reclamou bastante da arbitragem dessa partida contra o CRB no pênalti que não foi marcado a favor do Paysandu. Bora acompanhar. Nossos erros custando caro, a gente fala, nós erramos, o adversário também errou, o adversário matou uma bola no peito, sobrou no pé do Diogo, infelizmente ela subiu um pouquinho, só que o nosso erro está custando caro, a gente está errando, está sendo penalizado, sofrendo os gols, né? O nosso erro está custando muito caro nesse momento, por isso que a gente tem que errar o mínimo possível, mas eu concordo com você, nós que fez um jogo, um grande jogo, né? Foi um grande jogo, mas jogamos, talvez na minha opinião até melhor que o CRB fez o gol, se fechou, já desde o primeiro tempo a gente tinha tido aquela chance no chute do Heverson, que o Diogo completou, saiu raspando, acho que a bola até bateu no Diogo, não foi nem a finalização dele, ela bateu e saiu raspando, tivemos volume, erramos alguns cruzamentos, mas pisamos no último terço, finalizamos, buscamos o gol o tempo todo, o CRB teve algumas chegadas, também algumas defesas do Gabriel, e enfim, teve a finalização do Edinho raspando, a do Vini que desviou, o goleiro pegou em cima da linha, quer dizer, tivemos muitas ocasiões de gol, não soubemos aproveitar, eu acho que não faltou empenho, não faltou entrega, né? A gente fica batendo nessa tecla, isso aí não justifica, a gente precisa ganhar o jogo. A situação nossa atual é jogar mal pra caramba e ganhar, né? É o que a gente precisa dos 3 pontos. E não vieram, não veio nenhum, né? Poderia ter vindo pelo menos um empate, seria o mínimo pra fazer justiça pro placar. Mas os caras, nós lutamos, jogamos, de igual para igual, em algum momento da partida melhor que eles, tiveram um período do primeiro tempo que eles foram melhores que a gente, depois a gente assentou, tomou conta do jogo. E aí não dá pra falar do jogo sem falar o que fez a Edna, né, hoje aqui. Eu acho que a pessoa brigar com a imagem para manter a sua convicção, para não querer voltar atrás, porque eu sou FIFA, às vezes não quero, decisão minha tem que prevalecer. Cara, nós temos VAR para isso, né? Foi um pênalti claro, o Vilela protege a bola com o pé dele é chutado. Ela olhou, o Elmo chamou ela sem a bola ter parado. Ele achou tão grave o pênalti que ele não esperou nem a bola sair para ele chamar. Ele chamou com a bola em movimento, ela paralisou o jogo, ele falou com ela, mandou ela olhar, pediu para ela olhar. A gente está ali do lado, os caras do CRB estavam incomodados, já achando que era pênalti, os caras já estão preocupados com o que ia acontecer depois da cobrança do pênalti, podia até não converter em gol. E a gente vai falar com ela depois do jogo, ela, não, eu acho que ele botou o pé dele já estava ali, mas lógico que se o pé não tivesse ali, não tinha chutado o pé, não tem lógica, a justificativa dela foi pior do que não ter dado o pênalti às vezes. Falou, não, depois se eu estiver errado eu assumo, mas não tem como estar errada sem VAR, não tem a hipótese da pessoa com VAR errar. Então, assim, a gente foi tremendamente prejudicado pela arbitragem hoje. Nós tivemos outros jogos, a gente falou, não, o VAR chamou, achou que era pênalti, vocês sabem disso, nunca. Aquele pênalti do Vilela contra o Atlético Goianiense foi duvidoso, a expulsão no vídeo, né? Mas a gente falou, o cara chamou o vídeo, a gente tem que acatar, vai fazer o quê? Parece que tem o VAR. Só que na nossa vez, a árbitra foi lá e brigou com a imagem, não deu pênalti, nos prejudicou terrivelmente, acho que eram 44 minutos do segundo tempo, a gente tinha uma bola na marca penal para cobrar, o Garcês tem um bom aproveitamento nos treinos, a gente acredita que ele fosse fazer o gol, né? Mas que não fizesse, mas que ela desse o pênalti, que é o que ela tinha que fazer. Aí o segundo gol já é uma consequência aí da reta final, a gente mais exposto ali. É uma bola que eu acho até que o PK ia tirar, o Thiago se joga na frente para a bola não entrar, desvia no Thiago e desvia do PK. Mas assim, a gente tem que ter equilíbrio para sair desse momento, cara, porque, como eu falei, qualquer erro nosso tá custando caro. O último jogo a gente falhou 2 vezes, tomamos 2 gols, agora a gente falhou. Eles tiveram jogadas que eles criaram, tiveram a oportunidade de fazer gol, mas quando nós falhamos, fomos penalizados. E é procurar manter o equilíbrio agora, né? Trabalhar bem a semana. Temos 2 jogos em casa, são confrontos diretos. Fazer os 6 pontos, a gente vai ter a chance de sair dessa situação em comum. Além disso também, né, dessa situação toda do Claudinei Oliveira,
a principal torcida organizada do Paysandu Esporte Clube colocou um manifesto nas redes sociais a respeito de público zero e outras reivindicações também nessa postagem que foi feita. Bora colocar aí a postagem. Tá aí então a postagem, né, falando aí, a TUTB convoca todas as torcidas a não se fazer presentes no próximo jogo do Paysandu em uma forma de protesto e respeito conosco. A diretoria do clube deve sentir no bolso o que sentimos todos os jogos. Exigimos a saída do senhor Roger Aguilera e lutaremos pela mudança do estatuto do clube, onde é urgente o direito a voto não só para as famílias que se acham donos do nosso Paysandu, mas a todos os sócios bicolores e esses que realmente merecem o direito de decidir o melhor a melhor direção para o clube. Ao longo desta temporada, a torcida esteve presente de forma incansável, lotamos estádios, apoiamos em todos os momentos e pagamos ingressos com valores acima da média. Cumprimos nosso papel como torcedores apaixonados, sempre colocando o Paysandu acima de tudo. No entanto, em campo a resposta não veio, o futebol apresentado tem sido abaixo do esperado e incompatível com a grandeza bicolor. Diante desse cenário, a torcida uniformizada Terror Bicolor, que fez a postagem, comunica que não comparecerá ao próximo jogo do Paysandu em protesto contra o desempenho medíocre que vem sendo apresentado pela equipe. Nossa ausência representa a insatisfação de milhares de torcedores que exigem respeito, comprometimento e responsabilidade daqueles que vestem a camisa do nosso clube. Tá aí então a postagem, aí tem aí uma arte, dizendo público zero, fora Roger, renúncia já e mudança no estatuto, exigimos direito a voto ao sócio torcedor. Lembrando, que o Paysandu é um clube associativo, a votação das eleições é feita para quem possui título de sócio proprietário ou sócio remidos, e aí são várias questões de estatuto, e o sócio torcedor do Paysandu, esse que você paga mensalmente, não tem direito a voto. Agora é uma situação bem complicada, hein? Volta a imagem aqui para mim. Bem complicada porque isso mostra a insatisfação que a torcida está tendo com a atual gestão que está no Paysandu, Isso não sou eu que estou falando, isso aí são as demonstrações que a gente acaba vendo nas redes sociais. Assim como também está complicada a situação de Claudinei Oliveira. Antes da coletiva de imprensa no jogo contra o Operário, nós recebemos a informação de que o Claudinei Oliveira havia sido cobrado de maneira incisiva depois da derrota por 2-1, perdão, pro Operário lá na Curuzu. Ele demorou demais para ir para a sala de entrevistas e ele foi cobrado, foi bastante cobrado ali pela diretoria bicolor. E ele recebeu ali uma espécie de ultimato com relação ao jogo contra o CRB, que ele precisava vencer a partida para poder continuar no cargo. Ele perde a partida para o CRB e o Claudinei começa a balançar no cargo. Na minha opinião, o Claudinei não é o maior culpado. É claro que todos possuem sua parcela de culpa, mas o Claudinei não é o maior culpado dessa situação que o Paysandu está passando. Ele só é apenas um ponto de vários outros pontos que estão acontecendo dentro do Paysandu. Então, nesse momento, o Claudinei está sendo pressionado ali, está balançando no cargo e pode ser que tenhamos novidades com relação ao comando técnico do Paysandu nessas próximas horas, nos próximos dias, talvez até quando a delegação chegar aqui em Belém amanhã. Mas eu volto a dizer, o Claudinei, para mim, na minha opinião, não é o maior dos problemas no Paysandu. Existem outros problemas e que devem ser solucionados, pelo menos tentar a se solucionar. Tentar, porque algumas coisas nem chega perto de uma tentativa de se resolver. Essa aqui é a verdade. Então, nesse momento, Claudinei balança no cargo. A informação foi trazida em primeira mão pelo Bruno Amâncio, também checada por mim. E desde o jogo passado contra o Operário, Claudinei já estava ali, não sendo mais unanimidade dentro da diretoria. E agora, depois dessa derrota para o CRB, explode mais uma vez a situação e a crise no Paysandu aumenta cada vez mais. Isso porque o Paysandu está com 4 derrotas seguidas e o Claudinei pode ser aí, talvez, uma espécie de... Sabe quando você é aquele estopim ou aquele laranja ali da história? Você sabe que você não é o culpado, mas você vai sofrer a consequência? É basicamente isso. Mas e aí, torcedor bicolor, você concorda com a demissão do Claudinei Oliveira? Você concorda com a saída dele? Fala aqui pra gente nos comentários, fala pra gente quem é o maior culpado desse momento delicado que o Paysandu tá passando. Eu quero saber a tua opinião, eu quero saber a tua análise.
Coloca aqui nos comentários, se inscreve no canal, dê o like no vídeo, hype o vídeo, que também é importante pra gente. Hypar aí o vídeo, é só você arredar pros comentários pro lado e aí você consegue fazer isso. Ative o sininho das notificações aqui no canal e não perca os nossos conteúdos aqui do canal RS Live Sports. Valeu, tamo junto e até a próxima!